Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde ao Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde ao Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudar para que a sua santidade seja confirmada. É do volume 13, de 1 a 3. A divina vontade, ela oferece poder a quem vive na divina vontade. Quer dizer, se você vive na divina vontade, Deus te dá o poder, né? Que poder? Poder de ver as coisas com inteligência, né? A Luísa seria capaz de resolver o problema. A Luísa, ela não queria. Qual que era o problema da Luísa? Era que ela não queria que os escritos que a vida que ela teve com Jesus fosse colocada público, né? Público, né? E então Jesus teve que explicar para ela que não, né? Que não, que ela era tudo dele, não era dela, né? Era tudo dele. E para que chegasse até nós, ela teria que escrever, senão outras pessoas não iam saber da divina vontade, só a Luísa. Que pobreza, né? Muito pouco, né? E ele não trabalhou tudo o que ele fez só para a Luísa, né? Ele fez tudo pela criatura, pela humanidade, né? E a divina vontade tem o poder de criar e destruir. Ela cria, né, o bem e destrói o mal. Todo o mal que está onde? Na vontade humana. Todo o mal que está na nossa vontade humana. Então ela pode fazer isso, ela tem esse poder, a divina vontade. A divina vontade da criatura que vive nela o poder de dar fim ao mal, exatamente. Ela dá esse poder às pessoas que vivem na divina vontade a dar um fim ao mal, a terminar com o mal, né? Tanto no passado, no presente ou no futuro. É uma oração que a gente faz logo de manhã, né? Na Suprema Majestade, né? Então, Deus dá esse poder, né? A quem vive na divina vontade a dar fim ao mal. E a divina vontade ainda dá o poder do bem, né? De fazer o bem no lugar do mal. Onde há mal, coloca-se o bem. A divina vontade também tem esse poder que nos dá Deus, né? E no passado, e no presente, e no futuro, né? Então, ofensas que foram no passado, ofensas que foram feitas a Jesus,
e que não foram reparadas, né? Muitas ofensas, né? Até aquelas que estão na Bíblia, né? Tudo que fizeram com Jesus, né? As 24 horas da paixão nos ajuda nisso também, né? A reparar a Jesus por todo o ultraje que ele sofreu das criaturas, ele sendo Deus, toda a bondade divina, tudo que ele fez foi bom, tudo, tudo. Todos os ensinamentos foram bons, toda a as obras que ele fez foram boas, né? E as pessoas o ultrajaram, né? Então, a divina vontade dá poder às criaturas que vivem na divina vontade de reparar por tudo isso. É muito grande isso, né? E completar os vazios que a vontade humana causou em Jesus, né? Todos aqueles vazios que a vontade humana causou, porque ele esperava tantas coisas da vontade humana e ela só deu coisas, muitas vezes, coisas ruins para Jesus. E uma dificuldade que Jesus tinha de mostrar o bem. Nem todos estavam abertos a conhecer o bem, né? E se alguém quer viver na divina vontade e não consegue ver o que o livro do céu nos traz, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem entender o que o livro do céu nos traz, né? O estudo nunca pode ser feito sem pedir o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina, né? Não somos nós não somos nada, absolutamente nada. Mas o Espírito Santo vem em nós e nos mostra todas as verdades que existem no livro do céu. É Ele que nos mostra, né? E se, mesmo assim, se você pedir o Espírito Santo, confiar no Espírito Santo, mesmo assim não entendem nada ainda, então, para não ficar longe da divina vontade, reza-se as 24 horas da paixão, né? Que é também a oração de reparação, né? Por todos os trajes que Jesus recebeu. E Jesus quer que a pessoa fique na divina vontade. Sim, ele sempre quer que a pessoa não saia da divina vontade. Então, se ela está com alguma dificuldade, ela reze as 24 horas da paixão, o giro das almas, os giros da alma, e vai lendo o livro do céu, né? Desde o começo. O começo é mais simples, mas você está caminhando na divina vontade, mesmo que você volte para o começo, já que não está entendendo, né? Jesus quer que a pessoa não saia da divina vontade, nunca, nunca. Se ela recebeu o chamado e sentiu, ela lute, né? Clame ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai lhe negar. Então, Jesus quer que a pessoa fique na divina vontade, dar o bem ao bem, né? E confiar o bem que já foi feito. Então, na divina vontade, tudo que de bom já foi feito na divina vontade, creia que agradou a Jesus, né? E dar o mal o bem. Quando tem o mal, dá-se o bem.
E é o reparar o mal com o bem. Sim, é isso que Jesus quer. A divina vontade quer que o livro do céu seja lido no espiritual e com o Espírito Santo, sempre. Nunca deve se esquecer de pedir a luz do Espírito Santo para se abrir o livro do céu. Então, às vezes, aquele infuso que está no livro do céu, que não está às claras, né? Mas é o infuso. Ele está dizendo entre linhas ali, né? E quem que vai nos revelar isso? É o Espírito Santo. Ele nos revela. De repente eu não estou entendendo. É o infuso, né? Eu não estou entendendo. Mas o que que eu faço? Eu clamo ao Espírito Santo, né? Ele vem em meu socorro. Há uma fusão da criatura com o Espírito Santo, né? A criatura e o Espírito Santo formam-se um só. É nessa hora que ela entende o que está no livro do céu. E a doutrina da igreja está sendo abalada, né? Sim, a gente está vendo tudo isso, né? Todas essas coisas, inclusive ali no santuário de Nossa Senhora Aparecida, está tendo tantas controvérsias, né? É impressionante como as pessoas querem fazerem revoltas dentro da igreja, né? A igreja já está pré-estabelecida como ela deve viver. Então, e existem padres que querem mudar aquilo que já está pré-estabelecido e que é a doutrina da igreja. Então, não pode se fazer isso. Então, são pessoas, pode-se dizer que são pessoas da igreja, né? Pode ser padre, pode ser leigo, rebeldes. São pessoas rebeldes. Jesus não gosta de pessoas rebeldes. Ele gosta de pessoas dóceis à divina vontade e ao Espírito Santo. É assim que ele quer, para que ele possa nos ensinar a sua doutrina na divina vontade. Senão, se a pessoa é rebelde, ela não consegue que o Espírito Santo a conduza, né? De repente, as pessoas que não estão conseguindo entender o livro do céu, pode existir uma rebeldia nela, né? Por que que o Espírito Santo não consegue penetrar nessa mente? Ela deve estar com alguma rebeldia, coisa que ela deve entender, buscar, saber dentro dela qual é essa rebeldia que o Espírito Santo não está sendo permitido vir e fazer a função dele em nós, na pessoa, né? Então, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? Tudo vai passar, todas essas coisas que nós estamos vendo mesmo na igreja, né? Tudo que não está de acordo com a doutrina, estão se fazendo coisas erradas, pessoas que é para ser sinais de santidade, estão vivendo vida de pecado, né? Próprios padres, né? E
Mas o que Jesus diz? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? Se existe tanta profecia aí de que vai acontecer isso e aquilo no céu, né? Escuridão, estrelas caindo e tudo mais, né? Jesus diz que tudo pode acontecer, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando, por exemplo, estiver acontecendo alguma coisa assim difícil, né? A palavra dele está aí para ser lida. Tanto a palavra do Evangelho, da Bíblia, como a do livro do céu, que ele já deixou para nós, né? No terceiro Fiat. Na redenção, ele deixou o Evangelho. E agora, no terceiro Fiat, ele deixou o livro do céu. E ele está aí para a gente ler. E ele não vai passar, de jeito nenhum. Então, existem pessoas que não têm condições de ver tudo isso, né? Todas essas maravilhas. Por que que não tem condição? Porque elas não têm interesse também. Não têm o interesse correto, né? Não tem o interesse. Porque se tivesse o interesse, se tivesse a dedicação, né? E pedisse ao Espírito Santo, ele não negaria. Porque a intenção, Jesus vê muita intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção é qual? Se não é para conhecer o livro do céu, Jesus não vai dar luz nenhuma. Qual seria a minha intenção, né? Se não for essa intenção pura. Agora, se é essa intenção pura, ele dá a luz, sim, com certeza. E, às vezes, essa pessoa só vê o material, né? Não vê o espiritual. Não sei o que se passa na mente, né? Deus quer nos revelar a origem de tudo. Olha, Ele quer nos revelar a origem de tudo. Ele não nos fecha nada, Ele abre tudo. Ele quer que nós conheçamos Ele por inteiro. Tudo que é de Deus, Ele se revela a nós. E o livro do céu é essa situação, né? É o livro do céu. E ele quer se revelar, né? Mostrar a origem de tudo. E as almas na divina vontade têm o poder de encher esses vazios da sua glória com a ação do Espírito Santo, né? Então, ele dá o poder às pessoas que vivem na divina vontade de conhecer as verdades, né? Como viver na divina vontade, né? Estudando o livro do céu, não ficar nos nossos pensamentos humanos. De repente, perde-se muito tempo com pensamentos humanos, né? Que vive vagando, né? Isso não deve mais acontecer conosco na divina vontade. Se conhecer, nós temos que trabalhar para que isso acabe, né? E preencher esses pensamentos com o livro do céu, né? Mesmo que só lembranças, né? De tudo que nós já rezamos, de repente a gente está trabalhando. A gente traz as lembranças de tudo que nós estamos estudando, né? A gente puxa lá na nossa mente alguma coisa para encobrir pensamentos inúteis, né? Como diz Jesus, né? Pensamentos inúteis que não nos faz, que não é, nos eleva na divina vontade. Muito pelo contrário, né?
E se a gente fica estudando o livro do céu, buscando cada vez mais, mesmo ouvindo, né, ouvindo as palestras, ouvindo as escolas, né, ouvindo tudo, a gente está nos preenchendo dos pensamentos da divina vontade, né? E tirando os pensamentos humanos da nossa mente. A gente está trabalhando, né? A gente pode ir ouvindo. O livro do céu nos abre o horizonte espiritual, a luz do Espírito Santo, né? Esse horizonte espiritual é muito além daquilo que nós aprendemos todo dia na igreja, né? O livro do céu é mais, né? É algo mais. E ele vem nos trazer, abrir o nosso horizonte, né? Para as coisas de Deus que quer se revelar a nós. Ele quer se revelar, né? E Jesus começa a morar na pessoa e atuar nela, quando ela vive isso, né? Ela sai dos seus pensamentos inúteis e volta a sua vida para a divina vontade, plenamente. Aí Jesus, o que acontece? Ele vem e começa a morar nesta pessoa. E quando ele faz isso, ele começa a testar a pessoa para ver se ela é fiel. E às vezes os testes são testes muito difíceis, né? Mas a pessoa tem que confiar plenamente nele, né? E viver só na fé. E confiar plenamente nele. Às vezes é alguma coisa que você nem queria, não sei por que me aconteceu isso, eu não queria isso. Mas veio vontade divina para te testar. E ele vai tirar um bem disso, pode saber. E o bem que ele vai tirar é divino, não é o bem humano, é um bem divino. E que só lá que nós vamos entender, quando ele tirar esse bem divino. Porque ele precisa de nós para que a divina vontade seja conhecida, para que os seus conhecimentos sejam espalhados, né? Porque ele quer que a gente se esqueça de nós mesmos, né? E ignoramos a nós mesmos para que ele possa reinar em nós. Porque se a gente estiver pensando em nós, nos nossos pensamentos, naquilo que é nosso só, o divino não aparece, não tem condição de aparecer. E quando a gente vence esses testes, é quando Jesus já começou a nos usar, né? E para fazer as suas intenções, aquilo que ele já tinha intenção com a nossa vida, né? Ele nos criou. E pensa bem, ele nos criou, e quando ele nos criou, ele já nos criou para a divina vontade. Não é que resolveu no meio do caminho. Não, nós já estávamos criados para a divina vontade, né? Então, ele precisa fazer teste e ver se você realmente quer mesmo viver com ele na divina vontade, para ele poder abrir todas essas maravilhas para o nosso conhecimento, né? Ele quer viver na alma, mas ele precisa ter essa certeza, né? E isso, nesses testes, ele vai nos purificando antes que venha
e que antes que ele venha trazer a vida dele em nós, né? Então ele vai nos purificando nesses testes. E esses nossos pensamentos são para reparação e para pedir perdão, né? Às vezes serve para isso também esses testes, para a nossa reparação e pedir perdão, né? Nós estamos sempre sendo purificados até morrer. Para sermos reparação e vida para as pessoas. Por isso que ele nos dá esses testes. E porque todos os nossos atos são para a glória de Deus, só para glorificá-lo. Tudo que nós fazemos, nós glorificamos a Deus. Eu glorifico. Quando eu vejo alguma coisa assim, que nem o meu carro é a coisa mais chata de tirar dele. Ele está num lugar, a garagem é bem apertada ali, né? E a hora que eu termino de tirar o carro, eu agradeço. Obrigada, Jesus. Sem o Senhor eu não teria conseguido tirar. Teria que chamar alguém para me auxiliar. E eu consegui, porque o Senhor me ajudou. Então, em tudo, agradecer a Ele, nas pequenas coisas, né? No nosso amanhecer, né? A força que Ele nos dá, né? Para nos levantarmos e já buscar a divina vontade, né? E com essas reparações que nós fazemos, né, com esse teste e essas reparações, nós estamos presos na cruz de Jesus. Lembra como Jesus amava a cruz, né, plenamente? Plenamente, ele não via a hora de pegar a cruz, abraçar a cruz. É o que ele mais queria. Isso é para a gente. Ele fez isso também para nós compreendermos que na nossa vida nós também devemos amar a nossa cruz, não rejeitá-la. Não rejeitá-la nunca. Amar sempre a nossa cruz. Ela que vai nos levar para o céu. É o caminho mais curto. E esse amor à cruz é um poder muito grande que ele dá à criatura, né? Quando a gente ama a cruz, a gente nos é revelado grandes coisas que nós fizemos por causa da cruz, porque amamos a cruz. E a gente sente que nós somos o eco de Deus na nossa alma, né? Quando ele vem, né? Na nossa cruz, a gente vê o eco dele em nós, porque ele amou a cruz. A cruz fez parte da vida dele e ela faz parte da nossa também. E a alma retoma tudo o que ele tem. E que ele tem? A cruz. E mais tantas outras coisas, né? Mas a alma retoma tudo para ela. Porque a alma é a morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Ele habita em nós. Isso nós temos que tomar consciência o tempo todo, né?
Só as almas que vivem na vontade divina, em meu querer, me dá repouso. Olha que maravilha! Só as almas que vivem no querer divino, no poder dele, lhe dá repouso. Por que lhe dá repouso? Porque ele vê naquela alma ele mesmo, ele mesmo. Então ele repousa na alma, né? É muito gostoso, né? Às vezes a gente pode até sentir isso, conforme o amor que a gente está sentindo por ele, ele pode estar repousando em nós, por que não? Porque o que mais nos assemelham a Jesus é a sua cruz. A santidade de viver na divina vontade é cruz. É cruz. E como que a gente, e muitas pessoas, nós antigamente queriam fugir da cruz, né? Só pedindo para que seja curado. Me cura isso, Senhor, me cura aquilo, né? Sem querer sofrer nada, né? Cura-me, Senhor, cura-me. Ou cura os meus que estão no pecado, me fazendo sofrer também, né? Então, a santidade de viver na divina vontade é a cruz. É Jesus nos vigiando o tempo todo. Olha, ele nos vigia o tempo todo. Por isso que nós nunca queremos pecar, né? Não queremos pecar, para que não, que Jesus dentro de nós veja o nosso pecado, de jeito nenhum, né? Vê que graça imensa, né? Que Ele nos dá, né? De viver em nós. É uma graça muito grande mesmo. E a gente ter essa consciência, né? E Ele, na divina vontade, vigia em tudo. É seguro demais lá na divina vontade, é seguro demais. Ele trabalha em nós. Sim, Jesus trabalha em nós, na nossa vontade. Nós temos que desaparecer, sempre temos que desaparecer para que Jesus apareça. Até em nossa própria casa nós temos que desaparecer, né? Às vezes a gente quer ser a dona da casa, né? Nós somos a dona da casa, né? Mas querendo ser dona de todo mundo, né? E às vezes a gente não não temos o poder de falar tudo aquilo que nós deveríamos falar, as verdades, né? E também algumas vezes a gente pode falar, né? Há uma abertura para a gente falar, né? De repente você pode falar com as pessoas as verdades e elas não ouvirem, né? Elas não ouvirem. Então o que acontece? Porque aí Deus vai lá nessa pessoa e ele cuida ele mesmo dessa situação, né? Não precisa ser mais nós. Aí a gente se cala, porque o que a gente vai falar não tem a mesma sabedoria do que Deus vai falar para a pessoa. Então a gente se cala e deixa ele desenvolver aquela verdade que ele quer que a pessoa compreenda, né? E nós desaparecemos.
E Jesus aparece, ele aparece com a sabedoria dele. Ele cria pensamentos nesta pessoa, né? E que essa pessoa vai entender que é ele que está falando e é ele que está ensinando. É muito maravilhoso demais. Porque ele vai resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Então nós devemos ler muito o livro do céu. Por quê? Porque o livro do céu ele pode ficar armazenado na nossa mente e quando necessário a gente puxa e a gente encontra as palavras sábias do livro do céu. Ele tem que estar sempre à nossa vista, né? Na vida da divina vontade, não temos direito a nada. Sim, nós não somos nada, então não temos direito a nada. Sempre na simplicidade, né? Só Jesus quer ganhar e nós não. Sim, só Ele quer ganhar. Por quê? O que Ele vai ganhar? Ele vai ganhar as verdades que Ele disser e que a pessoa resolveu conhecer. Só Jesus quer ganhar e nós não. Quando Jesus nos leva à divina vontade, Ele nos tira de um buraco. Sim, Ele nos tira de um buraco. Então nós devemos apenas confiar nele, acreditar no seu amor infinito, que Ele vai nos ajudar a ajudar aquela alma que precisa conhecer aquela verdade. Muitas vezes não vou falar, é o próprio Jesus que vai falar, né? E é uma graça muito grande quando Jesus nos tira da nossa vontade humana. Às vezes a nossa vontade humana quer ir e resolver o problema, né? E aí ele vem com a sabedoria dele, ele resolve o problema, né? E aí ele tira a nossa vontade humana do caminho que está atrapalhando. Porque nada é nosso, tudo é de Jesus, né? É tudo dele. É tudo dele, é maravilhoso. Se ele quer um sacrifício nosso, não podemos negar, jamais. Se ele quer um sacrifício nosso, não podemos negar jamais. Às vezes, a gente nem entende esse sacrifício. A nossa mente não consegue compreender, mas nós confiamos nele. E porque nós vivemos na divina vontade, nós sabemos que são cuidados dele para nós. Depois ele vai deixar claro do que se trata, né? Então, a Luísa, ela ela sumiu, né? E quem apareceu foi Jesus. É Jesus que fez tudo nela, né? Tudo foi ele que fez, não foi a Luísa. Esses ensinamentos que a Luísa, que Jesus colocou na Luísa, né? Ganham vida em nós e na nossa vida. Então, eles eram muito importantes para vir, né? A Luísa estava preocupada com esses ensinamentos, essa vida que ela teve com Jesus,
aqui na Terra ser publicada. Só que, se não fosse publicada, seria inútil, né? Só para a Luísa seria inútil, né? Porque todos os ensinamentos e as doutrinas de Jesus não eram delas, eram tudo de Jesus. E nós nos damos a Jesus para que Ele possa fazer essas maravilhas também em nós, né? Quando a gente fala divina vontade, reina na minha vontade. Nós estamos dando esta abertura para Ele trabalhar em nós também. É porque Ele quer isso, né? Como que o reino da divina vontade vai se propagar, né? Se não tiver a colaboração das almas, né? E a alma de Jesus vem e habita em nossa alma. Tanta é a vontade, o desejo que Ele tem de que nós possamos viver nele, viver a divina vontade. Ele faz tudo por nós. Ele faz tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente vive agradecendo, né? Eu vivo agradecendo, porque tudo que é ser feito é Ele que faz. Eu não consigo. E a gente também não tem direito a nada, porque não fomos nós que fizemos, foi Ele habitando em nós que fez em nós. Então, não somos nada e não temos direito a nada. E Ele esclarece tudo para nós. E tudo que sai do papel, né, que está ali no livro, Ele nos esclarece. Ele não quer que os escritos dele fiquem sem entendimento. Então não tinha razão, eram inúteis. Eles seriam inúteis, né? Eles têm que ser claros para nós. E Ele faz essa obra em nós. Porque tudo que acontece é vontade dEle, né? Muitas vezes nós temos que discernir o que é vontade de Deus e o que é vontade humana, né? Para mim é muito claro, né? O que é vontade de Deus e o que é vontade humana. Vontade humana é sempre o mais fácil. Vontade humana é sempre o mais fácil, é o mais feio, né? É tudo que não se assemelha a Deus, essa é a vontade humana. E a vontade divina é toda a mais difícil, né? É aquela que é revestida de Deus, é revestida de Deus, não é revestida do humano. Por isso que dá para a gente entender o que é vontade divina e o que é vontade humana. Por quê? Mas, então, nessa situação de discernir o que é vontade de Deus e a vontade humana, nós também temos o direito de dizer não às pessoas que podem estar querendo abusar de nós, né? A pessoa que quer abusar de nós, ela não tem esse direito e também ela tem o direito de aprender que ela não pode fazer isso, né? Que ela não pode e que ela tem que crescer também, né? Não pode ficar nessa situação medíocre de querer abusar do outro, explorar o outro, né? E aí vem a divina vontade que é luz nessas trevas, né?
E ela vem, a divina vontade, na nossa vida, no nosso interior. Na nossa vida interior. Por isso que nós temos que ter vida interior, né? O que é vida interior? É vida diferente daquela vida que nós já tivemos, né? É uma vida de muita conversa, jogando conversa fora, de vendo coisas desnecessárias, novelas e outras coisas. Ainda tem gente que assiste novela, né? Eu faz séculos que eu não assisto, né? Mas ainda tem gente que vive assistindo novela, né? Então, isso não é vida interior. O que é vida interior? É você estar sempre na presença de Deus, conversando com Ele, o tempo todo, mesmo que nós que somos dona de casa, é muito, é uma graça para nós. Por isso que ele chamou tantas donas de casa, né? Porque a gente pode trabalhar e o nosso pensamento está em Deus. O nosso pensamento está num vídeo que a Aline fez, que Deus a inspirou nela, né? Para trazer para nós ficarmos interiorizados com Ele o dia inteiro no nosso trabalho. É maravilhoso, né? Ou então um livro da mística, né? Ouvir, né? Esses dias eu escutei a Andresa, né? Que leu de São José, muito bonito, né? E esse livro me acompanhou também nos meus trabalhos. E é assim que a gente vive interiorizados. Porque Deus quer que nós vivamos só para Ele, né? E este é um milagre maravilhoso. É um milagre maravilhoso. Nós sairmos daquela vida medíocre, né? E viver interiorizado com Ele. É um milagre muito grande que Ele permitiu que nós possamos vivê-lo, esse milagre. Não é difícil viver na divina vontade. Primeiro precisa querer mesmo. Quando eu quero viver na divina vontade, eu não quero viver na vida humana, né? Com aquelas coisas que eu falei, aquelas coisas medíocres, conversinhas para lá e para cá, né? Inútil, assistir baboseira na televisão, qualquer outra coisa que tira a nossa interiorização, nos atrapalha a viver na divina vontade. Mas não é difícil viver na divina vontade. Por quê? Porque a gente ama Jesus e quer a companhia dele. E nós usamos a nossa inteligência. Para quê? Para que possamos imaginar as coisas criadas e todas as situações que podemos viver, né? E a nossa inteligência pode entender todas as situações que nós estamos vivendo na divina vontade. Porque nós estamos na divina vontade e Deus nos dá a inteligência para que a gente possa compreender todas essas coisas. E temos sempre que agradecer a Deus em tudo que acontece conosco, né? Temos que agradecer a Ele. As reparações, as reparações, elas podem ter um espírito de agradecimento,
de agradecer a Deus. As reparações, elas podem ter um espírito de agradecimento. Eu posso agradecer a Deus reparando por Ele, né? Reparando por Ele. Todas as coisas que Ele não recebeu como reparação, ou nem vai receber ainda, né? Coisas que a gente vê no dia a dia nosso, a gente pode reparar. Uma palavra mal feita de alguma criatura, né? Que até blasfema contra Deus, né? Nós podemos reparar, né? O humano é ter interesse nas coisas. Então, aqui é para a gente saber o que é humano. Para ficar bem claro, o que é humano? Humano é ter interesse, algum interesse nas coisas, né? E quando a gente está com Deus durante o dia todo, nós não temos interesse. Observe isso. Nós não temos interesse nenhum. Nós só queremos ficar com Ele. Aquele desejo ardente de ficar só com Ele. E vamos trabalhando e escutando. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente não se cansa. Gente, sexta-feira, vocês não imaginam o tamanho da minha casa. E eu limpei ela inteirinha. Não tinha criança nenhuma aqui. Era feriado e as crianças foram para outros lados. Só eu e meu marido. Gente do céu. Eu fiz, e meu marido dormiu bastante, que nem me perturbou em nada. Eu trabalhei o tempo todo ouvindo a Valtorta. Jesus na Valtorta. Eu não me cansei e tinha vontade de fazer tudo bem feitinho, do jeito que eu gosto. Não matei em nenhum serviço. Impressionante. Fiz serviço que eu estava olhando, por exemplo, em cima do meu fogão, estava aquela gordura e eu olhava para aquilo, não tinha coragem de enfrentar aquilo. E a minha cozinha é a última parte da faxina. Antes já teve muitas coisas para trás. Peguei a vassoura, Cândida e demais produtos. Nossa Senhora, o negócio ficou brilhando. E eu ali, ouvindo Jesus. Jesus comigo, nós dois, e eu aprendendo todos aqueles ensinamentos dele e o serviço rolando. É maravilhoso demais. É maravilhoso a companhia dele. Nós só temos a ganhar, sempre. Sempre, sem ficar com pensamento nenhum humano, né? Só ali aprendendo e sede de aprender e trabalhando com as mãos. Foi muito, muito grande isso que eu vivi. E Deus vive na criatura e muda tudo, porque Ele põe tudo em ordem. Ele dá a ordem em tudo. Como Ele deu ordem na minha casa. Ele que ordenou a minha casa através de mim. Gente, agora que eu pensei nisso, é a pura verdade. Que maravilha, não? Deus nos propõe, Deus nos põe num posto que vamos poder ajudar os outros. Sim, exatamente. Tem muita coisa que a gente pode fazer pelo outro, né? E quando Ele reina em nós, grandes coisas a gente pode fazer pelos outros. Que nem fui com meu marido lá pro UPA hoje, passamos a tarde inteira
Mas eu fiquei numa boa ali esperando, que ele teve que tomar 2 vezes o soro. Primeira vez a médica não pôs um medicamento para baixar a glicemia dele. Aí teve que tomar outra vez. Enfim, ficamos a tarde inteira lá. Mas eu fiquei só na divina vontade, só na divina vontade, e abençoando todas aquelas pessoas que entravam e saindo, pedindo a santidade delas, a purificação dos seus corações. Foi uma tarde realmente produtiva. Não foi, eu não só fiquei sentada ali com raiva de que o negócio não queria ir embora, com fome, fiquei com fome. Tudo oferecendo a Deus, tudo, tudo. Mas eu não sou nada. É o que ele está sempre dizendo, né? Eu não sou nada, é ele que é tudo. Quem que abençoou todas aquelas pessoas? Foi ele, né? Através de mim. Só que eu dei a abertura para ele, né? É igual quando a gente vai à missa. A gente vai à missa e a gente já chega pedindo a divina vontade no coração de todas aquelas pessoas, né? É uma missa completamente diferente, né? E a gente faz as orações da divina vontade. Antes eu faço, né? Gosto de chegar mais cedo, vou no Santíssimo fazer as orações, né? E já ofereço o sacerdote, né? Que ele possa celebrar na divina vontade. E Jesus ali, né? Jesus ali conosco. Ele já estava ali mesmo, né? Mas na divina vontade, né? É diferente. E com isso a gente está usando a nossa inteligência, né? Trazendo a divina vontade para aquela Santa Missa. E viver na divina vontade é a maior obra que a criação e a redenção. Foi o que Jesus nos disse, né? Que viver na divina vontade é a maior obra, maior que a criação e que a redenção, né? E o amor é a doação de ficar nele, em Jesus. E a nossa vida na divina vontade é toda para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nada para nós. Nós não somos nada. Nada, nada. E depois de tudo, porque a gente tem todos esses momentos ruins, né? Que diz que é. Como é que é? Esses momentos que a gente passa mal e a gente oferece a Deus, né? E é tudo na divina vontade, né? É para reparar pelos grandes pecados que tem na humanidade. Muitos pecados tem na humanidade e ele vai usar de quem? Quem está com ele. Está com ele 24 horas por dia. Está com ele. E ele precisa reparar esses pecados. Então ele usa-nos para isso, né? Usa-nos. Nos dá momentos de muita chateação, muita angústia, né? Mas como nós já estamos sabendo para que serve esses momentos, esse tempo, a gente oferece tudo para Ele. E é impressionante que, do mesmo jeito que vem, vai, Ele tira.
A hora que ele quer, ele tira. Já está suficiente, minha filha. É impressionante. E quando vê, você volta naquela alegria que você estava antes, naquele bem-estar, né? E foi embora. Foi embora. Você não tomou nenhum remédio, nem nada. Do jeito que veio, foi. E como a gente sabe por quê, o objetivo, né? A gente só louva a Deus. Só louva, agradece por Ele, por sermos instrumento dEle, né? Por Ele ter nos chamado, né? Eu não me ofereci para a divina vontade, Ele me chamou. Claramente Ele me chamou, né? E na mesma hora eu aceitei. Então agora Ele faz uso disso, né? Ele faz uso. E eis-me aqui, Senhor. Faça uso de mim, que nós estamos vivendo no melhor período, né? No melhor período da, da vida, né? Da vida aqui na Terra. É o melhor período, o período da divina vontade. Mesmo que ele vai ser um período difícil, né? Está sendo, né? É o melhor período, né? Se a criação não teve a sua vida, né, formada na criatura, não teve, porque o homem não quis, e a redenção, as pessoas também, muitas não quiseram viver aquilo que Jesus propôs, agora ele veio com a divina vontade, que ele dá o dom, ele dá o dom e ele exige, mas ele ajuda, ele não deixa de ajudar nunca. Ele está sempre ali ajudando. O tempo todo a gente sabe que Ele está conosco. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditar aqui sobre o que foi falado nesse vídeo, né? Da santidade, estudar para a santidade ser confirmada. Porque foram lidos 3 trechos, se eu não me engano, né? Eu terminei de ver o vídeo agora. E foram lidos 3 trechos, mas foi meditado muita coisa, né? Assim, muita coisa da vida prática, né? Da vida na divina vontade. Então é importante refletir para a gente fixar o que foi falado, né? Porque, assim, Jesus estava falando no início, no primeiro trecho, sobre os atos, né? Que na divina vontade, os nossos atos, eles têm o poder na divina vontade, como que foi falado? Eu esqueci a frase, da vida ao bem e da morte ao mal, da vida ao bem e da morte ao mal. E o que me chamou a atenção foi a parte que fala do eco, sabe? Eu não vou falar do texto todo, de todas as luzes, porque eu não vou conseguir fazer completo. Eu vou pegar a transcrição depois, que agora eu estou ocupada aqui, então eu estou meditando enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou estendendo roupa.
E aí, o que acontece? Né? Fiquei refletindo, porque estava falando nesse primeiro trecho sobre os vazios, né? Do, do, do amor de Deus, né? Das criaturas. Então, que o nosso ato na divina vontade, ele percorre passado, presente e futuro, e é como se fosse um curativo, né? Como se reparasse os atos que não foram feitos em amor a Deus, né? Em união com a vontade divina. Então, é muito poderoso, né? O ato da divina vontade, mas não por nós, né? Pelo ato que é feito em nós, mas por Deus, né? É isso que eu entendo. Então, o que me chamou a atenção foi na hora que estava falando assim, que o nosso ato é, é um eco, né, do ato de Deus. Então, se ele grita como se ele estivesse na nossa alma, se ele fala amor, a gente fala amor de volta, na divina vontade. E aí eu fiquei pensando, né, que nas outras criaturas, ele grita amor, santidade, bondade, bem, tudo mais, e o eco não volta, né? Sabe o eco quando você grita num ambiente vazio, que a sua voz volta para você? É o eco, né? Isso que é o eco. Então, ressoa novamente, bate e volta. E o que está voltando das criaturas, né? Interesse, mesmo na santidade humana, interesse próprio, né? Ele grita amor e a criatura me ama, Senhor. Ele quer amor para ele. E a criatura grita: me ama, Senhor. Me faz isso para mim. Cura minha filha, cura o meu filho de uma doença e tudo. Só tem pedido, só tem interesse próprio, assim. O amor a Deus puro, como a Aline falou no final do vídeo, né? Ela refletindo sobre os padres. Será que realmente tem interesse, assim, do amor puro a Deus mesmo? Puro, puro, por Deus, não por eles, não por pedido, não por nada, né? Não por... Um interesse realmente vazio de interesse próprio, né? Um amor, né? Desculpa. Um amor vazio do interesse próprio. Então, que ele fala também no livro do céu, né? Sobre esse interesse próprio, né? Os interesses. Então, o que volta na hora que Deus pede amor, não é o amor de volta, né? Foi isso que eu fiquei pensando, né? E aí, como ele falou que cobre passado, presente e futuro, o ato na divina vontade, é porque a gente corresponde e, e faz em nome de todos, né? Então tem muito valor o ato na divina vontade, porque se você está na intenção, como a Aline falou, mesmo que a gente ainda não tenha uma compreensão completa, não viva 100% na divina vontade já, né, com um dom já consolidado, vamos dizer assim, né, a gente vive pela intenção, né, confiando de que eu estou tentando fazer as coisas conscientes, na intenção de viver, de fazer a vontade divina, de viver nela, mas alguma coisa ou outra ela ainda não está 100% encaixada ali, né? Eu não entendi ainda 100%, mas mesmo assim, o meu ato na divina vontade tem valor, né? Eu tenho que confiar que Deus vai suprir ali até onde eu ainda não compreendi. Que tudo é uma questão de compreensão da consciência do ato, né? Assim, eu não sei explicar, mas tudo é do conhecimento, né? Por exemplo, Deus me mostrou, ouvindo esse áudio, esse vídeo, muitas coisas que eu ainda preciso, como que eu posso dizer, firmar, né? Então, de uma correspondência, assim, em relação a uma gratidão consciente de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que ele me deu, né? E não viver inconsciente em relação a essa gratidão que a gente tem que ter, né? Em relação às coisas. E, e até do que não tem, né? Até do que a gente não tem, né? Então, é bom sempre reviver isso, né? Ouvir isso, né? Pra gente ter uma consciência maior. E aí, então, essa consciência, ela vai sendo acrescentada, né? É um processo que eu passo de evolução e de purificação ao mesmo tempo,
evolução em relação a conhecimento que vai sendo consolidado na minha alma e consolida-se na prática, né? Não é só no ouvir. Eu acho assim, a gente ouve e vai conseguindo colocar em prática, né? Aquilo que ouviu, aquilo que ele vai dando para a gente as oportunidades da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E isso vai sendo uma evolução diária, né? Uma morte diária para o nosso eu, de acordo com aquilo que Jesus vai mostrando que precisa morrer, né? Precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir. Então, é uma entrega diária, como a Aline falou, não é Jesus fazer tudo. Ele não vai fazer tudo. A gente vai evoluindo aos poucos, de acordo com o conhecimento, com a consciência que tem que ter. Então, tem que ter uma vontade entregue, né? Então, o ato da gente entregar a nossa vontade, ou o ato de morrer para alguma vontade nossa, é a nossa correspondência, né? É isso que eu entendo, assim, que eu estou tentando resumir tudo aquilo que eu ouvi, né? Então, essa primeira parte que estava sendo falado sobre o ato, né, daquela cena que a Luísa viu, Nossa Senhora, entregando a flor para ela, então era um pedido, né, tipo assim, Luísa, você tem o poder de, na divina vontade, dar morte ao mal e dar vida ao bem, de fazer algo, né, na divina vontade. Então é isso, né, e a Aline estava falando uma coisa muito importante, né, que é a questão dos atos contrários, né? Às vezes às vezes a gente já faz um ato na divina vontade de contrário àquilo que todo mundo faz, que é o que a Aline estava falando do simples, né, do nosso dia a dia, de você ter gratidão pelas coisas que você tem, de você fazer as coisas sem murmurar, sem reclamar e tudo mais. Isso já é uma coisa, às vezes, que tem que ser, que vai sendo aos poucos é, natural, né? E é um ato grande, né? Porque a, vamos imaginar, né? Muitas pessoas reclamam de tudo, né? Reclamam de tudo. E não tem gratidão com nada que Deus propõe, que Deus coloca na vida delas, né? Então é muito disso, né? De ver a ação de Deus na nossa vida, inclusive no sofrimento. Principalmente no sofrimento. Que ele sempre tem, o sofrimento sempre tem uma comunicação a fazer, um recado para dar, né? Que é o para quê, né? E a gente tem que entender, né? A vida na divina vontade é muito, eu vejo que é muito de ter consciência do que está acontecendo à nossa volta. E é muito importante o que a Aline falou, né? O que ela falou, o exemplo que ela deu, foi muito esdrúxulo para a gente poder entender, que é o da mulher que está apanhando o marido e achando que é vontade divina, porque aconteceu, né? Porque se falou muito no início, tudo que acontece é vontade divina, mas sim, mas aconteceu, foi vontade de Deus que aconteceu. Permissão de Deus, por exemplo, permissão de Deus que o marido bateu na esposa. Ou o contrário, porque eu também já vi uma mulher bater no marido. Mas não na mesma dimensão, né, gente? A gente sabe que mulher é muito mais frágil e acaba até morrendo, inclusive. Então, foi permissão de Deus que meu marido me bateu. Então, Jesus está me comunicando ali ele está esperando de mim uma correspondência. Que nem sempre é você ficar parado no lugar. É como a Aline disse, se você vê que o cara não se moveu a mudar, o recado é claro para você ir embora, né? O que Deus quer é que você abandone o seu lar, mesmo que isso seja um pouco contraditório, às vezes, na cabeça das pessoas católicas que acham que a santidade, é porque é a questão da santidade humana, né? De você buscar ali, achar que a santidade é você aguentar tudo, né? Mas na santidade divina é totalmente diferente, porque não é uma santidade para você, né? Para você aparecer como uma pessoa tolerante, uma pessoa que vai ser elogiada pela sua santidade pessoal. Nossa, a pessoa aguentou o marido até o fim da vida, ele bateu nela a vida inteira. Isso não é santidade divina. Não é isso que Deus espera na santidade divina. O tempo da santidade humana, ele mesmo diz no livro do céu, já passou. Ele quer evolução para que a divina vontade reine,
né? E aí, é aquilo que a Aline falou sobre a irmã dela, de levar a oportunidade da irmã dela ser, como que é a palavra? Honrar pai e mãe. Cabe também nesse exemplo do esposo, né? De você buscar também a santidade do outro, né? Dando a ele a oportunidade de parar com esses atos, né? Que às vezes você largando o marido, ele cai na real, né? Ele muda, né? Ele vê que perdeu filho, perdeu mulher, perdeu casa, perdeu tudo. E às vezes ele muda, né? Então, se você ficar ali, meio que você está sendo conivente com o que ele está fazendo, com o pecado dele, né? E não está dando a oportunidade a ele de mudar. Então, tem que quebrar esse ciclo, né? De buscar a virtude, né? De buscar a virtude pessoal, porque na divina vontade, a santidade é de Deus. E ela é em âmbito universal. Por isso que ele estava falando no primeiro trecho, né? De alcançar passado, presente e futuro. Porque não é você, né? Eu não consigo ir lá no passado, nem no futuro. Custo alcançar o presente. A gente é muito pequeno, eu vivo aqui no espaço delimitado da minha casa, quase não saio de casa. Então, inclusive, eu tenho poucas oportunidades de interação com outras pessoas atualmente, né? Antes eu tinha mais. Mas, então, a gente é muito pequeno e limitado, muitas vezes. Então, não é a minha santidade pessoal, é a santidade de Deus que vai agir através de mim nos momentos, aliás, em todos os momentos da minha vida. É isso que ele busca, né? Essa união da vontade dele, não da morte à nossa vontade, como a gente estava falando no trecho de ontem, né? Da questão do enxerto, porque viver daquilo que eu tinha antes é não se deixar enxertar em Cristo. Porque se eu insistir em viver da minha vontade humana, eu vou estar rejeitando o enxerto. É como se eu falasse, não quero essa árvore nova. Eu quero voltar para onde eu quero ficar onde eu estava, que é lá em Adão, que é no pecado, que é na minha vontade. E ele está falando um desses trechos, se eu não me engano é o último, que, que é muito sério, né? Que se eu não me unir à vontade dele em tudo, lógico que é igual a Aline falou, na medida da minha compreensão, que vai sendo aos poucos, né? Se a gente não se unir à vontade de Deus, eu vou estar pondo em risco os frutos da redenção. Então é como se eu anulasse tudo em direção a mim, né? Todos os frutos que Deus queria que eu desse. E o fruto, quando ele fala fruto, não é em direção à minha santidade. Ah, então quer dizer que Keila não vai ter fruto em relação a ela, a santidade pessoal dela. Não. Às vezes eu vou estar matando os frutos e deixando de vir à tona frutos que são em direção a. Às vezes não, estou dando certeza. Em direção a universal. Então vai ser menos um filho da divina vontade. Menos atos em direção à humanidade como um todo, passado, presente, futuro, purgatório, céu, tudo, que engloba tudo, a divina vontade. Por isso que é muito sério e ele fala com toda essa seriedade, porque é grande demais, é grande demais. Ele mesmo fala, né, que ele falou que é maior do que a criação e a redenção juntos. Então é muito sério e importante da gente entender, né, e levar mais a sério a questão dos atos concretos, né? Se abandonar, morrer para a vontade humana. E às vezes a gente acha que a vontade humana não está em alguns atos do nosso cotidiano e ela está ali ainda velada, né? Às vezes a nossa ficha ainda não caiu, às vezes ainda tem um véu ali que a gente, como a gente ainda não falou daquilo, e a gente não sabe, não, que a partilha é importante por isso, porque aí Jesus vem e fala, né? Ele fala para a gente através da nossa própria boca. Então é muito importante a gente entender essa vida na prática. Por isso que é igual a Aline falou, por isso que fala tanto nos vídeos, porque é muito importante a gente entender.
essa vida na prática, porque não é só você ler. E aí, assim, Deus é tão bom que ele, para quem não consegue se elevar ainda, e eu percebo que eu não consegui me elevar muito ainda, né? Eu compreendo muita coisa, mas muita coisa ainda tá, ainda tem muito véu ainda para ser descortinado, né? Então, ele é tão bom que ele permite, né, que a gente faça essas reparações através das 24 horas da paixão e dos giros da alma. Então, eu acho que, assim, para quem está começando, independente de, né, essa, de ficar se avaliando, independente de ficar se avaliando, né, sempre que for possível, né, fazer as 24 horas da paixão, os giros da alma, não como prioridade, né, igual a Marlene falou, não é proibido também, não tem que parar de ver os vídeos e, não, a compreensão do livro do céu, ela não pode parar nunca, e o estudo não pode parar nunca. Senão a gente nunca vai sair do lugar, a gente nunca vai evoluir na compreensão e na prática, né? Cada vídeo é um gole a mais de conhecimento, né? Como ele falou naquele trecho das armas, né? Que cada conhecimento é uma arma contra a vontade humana. E é de fato, né? Porque quando vem o conhecimento, ele te clareia a mente sobre aquilo que você às vezes não tinha entendido ainda, de uma atitude sua. E o conhecimento ele traz luz para aquelas trevas que você estava vivendo, que às vezes você nem estava pensando que eram trevas. De um ato comum, de um ato simples, como a Aline falou. Às vezes grave, né? Como a questão da esposa que apanha do marido e pensa que é vontade divina. E também daquela questão do exemplo que ela deu do trabalho, né? Ah, a pessoa quer almoçar na minha casa, então é vontade divina, eu vou ter que sair do emprego, não importa, porque é vontade divina. Então, assim, às vezes, a pessoa complica, né? De falar um não, né? E achar que não é vontade de Deus que eu fale não. Porque eu não vou estar sendo caridosa, não vou estar sendo atenciosa. E às vezes o ato é você colocar a pessoa que está te pedindo um favor é, meio fora de hora, né? Colocar a pessoa no lugar dela. E é bom, né? E é um ato de bondade, um ato de caridade, também a verdade. Na verdade, eu penso assim, que a verdade, você falar a verdade para a pessoa, é muito mais amor do que um prato de comida. Muito mais caridade, muito mais amor você vai ter para a pessoa quando você fala a verdade, que você tem coragem de falar a verdade. Antes, eu digo por mim, porque antes eu tinha tanto medo de falar a verdade para o meu esposo, e hoje ele fala comigo que eu falo demais, que eu tenho coragem de falar coisas absurdas para ele. Mas eu falo mesmo, porque precisa ouvir, sabe? Porque é uma pessoa muito levável ao mundo, assim, muito volúvel, sabe? Muito fraca espiritualmente falando. Então se deixa levar muito pelo palpável, pelo sensível, e a gente tem que estar puxando com a cordinha o tempo todo, entendeu? Tem que estar trazendo para a realidade. Olha, você está fora do mundo, você está fora da realidade, entende? Então, e muito, uma pessoa muito presa aos próprios traumas, assim, então se faz de vítima demais do mundo, sabe? Então eu tenho que estar o tempo todo falando verdades. E hoje eu não tenho medo de falar. Tenho muito menos medo do que eu tinha antes. Eu sei que é amor de Deus para ele, sabe? Eu sei que isso vai gerar fruto. Não, não é meu o fruto, é de Deus. É como a Aline falou, às vezes a gente acha que é a gente que faz, né? E eu sei que é Deus através de mim. Então o mérito não, se tiver fruto um dia, o mérito não é meu, é de Deus. Eu só correspondi àquilo que Deus pediu para mim, né? E então esse ser dócil ao Espírito Santo que a Aline falou é tão importante, né? A gente tem que ser dócil, tem que ter essa docilidade. E eu achei bonito, né, o jeito que ela falou, que é Jesus, né, falando, dando um recado pra gente, que quando ele vê que a gente quer muito, ele dá, né? Quando ele vê que a gente quer muito, ele dá. Então, é assim, resumo muito bem resumido, né? Aliás, muito resumido, não é muito bem, não, muito resumido, de tudo que eu entendi, assim, eu não consigo meditar sem ter um apoio. Então, assim,
tem que ter anotação. E como eu não consegui fazer anotação, porque eu fui ouvindo o vídeo e fazendo as coisas, né, de casa, eu não consegui parar para anotar. Então eu vou pegar a transcrição depois e se vier mais alguma coisa assim do pensamento, que é uma coisa uma coisa também que eu tinha pensado no início, quando eu comecei a ouvir o vídeo, a questão dos vazios, né, do amor de Deus e dos nossos atos na dimensão universal. Aí eu fiquei imaginando, né, porque, por exemplo, o mundo tem, sei lá, não sei quantos milhões de pessoas, e aí chega de correspondência a Deus muito pouco. Então, olha para você ver a grandeza do ato na divina vontade, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Na grandeza do ato na divina vontade, porque o eco do que Deus ressoa para nós é o eco, assim, o que volta para Deus de gratidão, de amor, é muito pouco em relação a tudo que Ele nos dá, né? Eu tô aqui sentada, tô me movendo, tô respirando. Ele me deixou acordar hoje. Eu estou olhando para frente de um pé de manga carregado de manga. Então, por exemplo, se eu não tenho dinheiro para comprar um alimento, eu tenho um alimento abundante na natureza. Eu não preciso passar fome, entendeu? Tem assim, tem cidades, é lógico que tem menos e tudo mais, mas ele sempre providencia também, né? Em relação à caridade das pessoas e tudo mais. Mas eu penso assim, sabe? Eu fico olhando para a natureza, o quanto ele é bom, o quanto ele foi bom, o quanto Deus é perfeito nas suas coisas, sabe? E o que volta para ele de gratidão, de amor, é muito pouco. Então, no Filho da Divina Vontade, tendo esse poder que é dele, de, de fazer de forma universal, é assim incrível. É incrível. Tipo, a gratidão que eu sinto, como a Aline falou, né? Eu tô dando exemplo, né? A gratidão que eu sinto por tudo que ele me deu ressoa por muitas pessoas. Chega até ele como se todos tivessem a gratidão por aquilo, por exemplo, pela água que eu bebi, pela manga do pé de manga da minha casa. Entende? Então é muito grande, né? Muito grande. Então é isso. Até aqui. Amém, Fiat.